Milionário revela 4 cartões sem limites para mulheres, mas um gesto da empregada transforma tudo. Lúcia não era uma mulher comum. Todos os dias, ela acordava antes do sol nascer e precisava se apressar. As vozes de Ana e João ecoavam pelo pequeno apartamento em meio ao cheiro de café fresco e pão tostado. Com 38 anos, a vida a obrigou a ser mãe e pai. Tudo isso após a perda abrupta do marido em um acidente de trabalho. Para sustentar os 2 filhos, Lúcia mergulhou em 2 empregos como empregada doméstica, lavando, passando e cozinhando, mas o que não fazia era desistir. No coração pulsava a esperança, aonde quer que fosse ponto enquanto dirigia-se para mais um dia exaustivo de trabalho no ônibus lotado. Lúcia escutou as conversas em volta. Os clientes comentavam animadamente sobre uma nova iniciativa do milionário Carlos que prometia dar cartões sem limites, para empoderar mulheres como ela. Imagina só, mãe, um cartão que pode te dar a chance de realizar sonhos. Ana ficava empolgada só de pensar. Mas Lúcia sabia, as contas não esperavam, e a escola da criança era um peso constante. O sonho parecia distante, quase inalcançável. Após um longo dia, enquanto voltava para casa, sentiu um golpe de destino. Ao andar pelo bairro, viu Dona Clara, sua vizinha, lutando para carregar as sacolas de compras. Sem hesitar, Lúcia correu para ajudar. Deixa que eu levo isso, Dona Clara. O coração dela pulsava ondas de carinho ao ver a velhinha sorrir, mesmo cansada. Durante o café que Dona Clara ofereceu, compartilhou suas preocupações sobre as contas que não paravam de crescer. Lúcia escutava, e uma chama de compaixão acendeu em seu peito. Apesar de sua própria luta, decidiu ajudar mais, fazendo compras e até preparando algumas refeições para a vizinha. A cena não passou despercebida. Carlos, que estava por ali durante um evento de caridade, observava tudo de longe. Ele viu a bondade de Lúcia, e o olhar dela radiava algo especial. Instantaneamente, repórteres em busca de histórias inspiradoras se aglomeraram ao redor, e o ato simples da mulher tornou-se uma notícia impactante. Uma mulher do povo, lutadora e altruísta, foram as palavras mais repetidas nas reportagens daquele dia. No dia do lançamento dos cartões, Lúcia estava no meio da elite paulistana. Nunca imaginara que a própria vida a levaria até lá. Quando foi convidada a falar, seu coração disparou. Com a voz trêmula, expressou a luta diária, não apenas sua, mas de milhares de mulheres que a cada dia levantam cedo, enfrentam feras e ainda estendem a mão a quem precisa. Empoderamento não é apenas ter um cartão. É dignidade, é respeito, e a força que vem do amor por nossos filhos e pela comunidade. Isso é o que realmente importa. Momentos antes de sua fala terminar, a sala parou. Um repórter perguntou se Lúcia se sentia digna de ter um cartão sem limites. A pergunta reverberou entre os convidados, criando um silêncio denso. Com lágrimas nos olhos, ela sorriu, e o olhar de determinação se firmou. Digna? Eu sou mais do que isso. Sou mãe, sou guerreira, sou a voz de quem não é ouvido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Lúcia falava, cada palavra era como uma onda de força arrastando a plateia. Ela estava desafiando não só a percepção dele sobre o que realmente importava, mas, quem sabe, mudando o próprio destino dela e de milhões de outras mulheres. A multidão estava atenta, e o que ninguém sabia é que este seria o primeiro passo para mudar não apenas a sua vida, mas também a vida de muitas mulheres no país. Como seria o próximo capítulo dessa história? Quando Lúcia terminou sua fala, o silêncio que se seguia era ensurdecedor. Os olhares que antes eram de curiosidade agora estavam embasbacados, quase reverentes. Ela havia tocado algo profundo nos corações daqueles presentes. Mais do que um gesto de resistência, sua mensagem carregava a força da maternidade, do sacrifício e da luta diária que tantas mulheres enfrentavam sem o devido reconhecimento. Carlos observava tudo da plateia. Ele estava impressionado. As palavras de Lúcia não apenas ressoavam, mas mexiam nas estruturas de seu próprio entendimento sobre empoderamento. Ele sentiu que sua iniciativa, que inicialmente parecia um veículo de marketing, agora tinha um novo significado. Ele queria saber mais sobre Lúcia. Como ela chegará até ali? O que a movia?
Após o evento, enquanto Lúcia tentava se desvencilhar das câmeras e dos repórteres, começou a sentir um misto de alívio e medo. E agora, o que vem pela frente? Pensou. Embora tivesse apresentado suas ideias com garra, as dúvidas não a deixavam em paz. O que seria daquele cartão sem limites? À primeira vista, parecia uma oportunidade transformadora, mas o peso da responsabilidade e da expectativa estava começando a recair sobre seus ombros. No meio do caos, uma figura se aproximou. Era Carlos, com um sorriso genuíno nos lábios. Lúcia, seu discurso foi incrível. Posso te fazer algumas perguntas? Ela hesitou por um instante, mas a sinceridade no olhar dele a fez concordar. Durante a conversa, Carlos percebeu que sua abordagem era muito mais do que um simples gesto de generosidade. Ali estava uma mulher que não só lutava por si mesma, mas pela vida de muitas outras. Lúcia falava sobre as dificuldades que via em sua vizinhança, onde muitas mulheres se viam presas em ciclos de pobreza sem alternativas viáveis. Como posso fazer mais? Como posso te ajudar a ser a voz de outras mulheres? Questionou Carlos, visivelmente tocado pela luta dela. A ideia de transformar a iniciativa dos cartões em algo maior começou a tomar forma. E ali estavam eles, sentados em uma mesa, criando uma ponte entre a elite e aqueles que enfrentavam a realidade nas ruas. Assim, a noite avançou, e as discussões se tornaram fervorosas. A conexão entre eles crescia, e Lúcia se via pela primeira vez não apenas como uma empregada, mas como uma líder em potencial. Afinal, o que a impedia de sonhar grande? Enquanto isso, sua mente fervilhava com perguntas e possibilidades. Porém, a euforia logo foi interceptada por uma mensagem em seu celular. Era Ana, sua filha. Mãe, estão dizendo na escola que você virou famosa. O que está acontecendo? O coração de Lúcia disparou. Famosa? Ela não se sentia famosa, mas sim assoberbada por um mundano que a desafiava a cada instante. Como equilibrar a nova tensão que surgia com as responsabilidades que já tinha? Depois da conversa, Carlos a convidou para participar de um projeto que poderia reformular completamente o conceito de empoderamento feminino no Brasil. Vamos transformar sua mensagem em ação, Lúcia. Você merece ser a protagonista da sua história. O olhar dele transmitia um brilho de esperança. Mas a questão se agigantava em sua mente. Todos os sonhos estavam se aproximando, mas o que estava realmente em jogo? Toda essa nova vida poderia custar sua rotina tão dura, e a instabilidade que isso poderia trazer a Ana e João a deixava inquieta. Lúcia respirou fundo e respondeu: vamos fazer acontecer. Contudo, preciso entender como isso se encaixa na vida que construí. E assim um novo capítulo começava, um que poderia mudar o destino dela e o de tantas outras. Mas na calada da noite, uma nova preocupação a acompanhava. Qual será o preço a se pagar por esse novo caminho? A resposta ainda estava por vir. O dia seguinte amanheceu ensolarado, mas a tensão pesava no ar como uma nuvem. Lúcia acordou cedo, com a mente agitada, cheio de pensamentos. O que deveria fazer agora? Quando olhou para Ana e João, ainda sonolentos na cama, seu coração apertou. Era uma beleza ver as crianças, mas a pressão para ter sucesso na nova empreitada angustiava. Após o café da manhã, com a mesa cheia de talheres e risadas, Lúcia se permitiu sentir um breve momento de felicidade. Mas com a primeira notificação do celular, a realidade voltou com força. Eram mensagens de desconhecidos nas redes sociais, comentários, elogios e algumas críticas. A fama é uma faca de dois gumes, pensou. O carinho de alguns a deixava orgulhosa, enquanto outros a faziam questionar sua habilidade de lidar com a nova imagem pública. Carlos não tardou a entrar em contato. Vamos nos encontrar para discutir o projeto? Lúcia sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem. Apesar de tudo, ela estava animada. Era a chance de aquecer um debate que poderia transformar vidas, mas era também um passo em direção ao desconhecido. Ao mesmo tempo, preocupações a rodeavam. E se ela não estivesse à altura? Quando encontrou Carlos, notou que ele estava entusiasmado. Junte-se a mim em um workshop com outras líderes comunitárias. Vamos discutir como queremos que o projeto funcione e quem sabe até criar um manifesto. O mundo precisa ouvir sua voz. O brilho nos olhos dele era contagiante, mas Lúcia teve um momento de hesitação. O que saberia dizer? Quais vozes seriam ouvidas? Eu não sou uma líder, Carlos. Sou só uma mulher tentando fazer o melhor para os meus filhos. A realidade a afligia. Mas Carlos não parecia ser o tipo que recuava facilmente. Todos têm uma história, Lúcia. A sua é poderosa. Você só precisa acreditar que é capaz. Um nó se formou na garganta dela. Como transmitir confiança quando a insegurança pulsava em seu peito? Ainda assim, a ideia a fascinava.
O workshop seria uma primeira oportunidade de se conectar com outras mulheres que lutavam batalhas semelhantes. Vou tentar, respondeu, mesmo sem ter certeza se falaria o que realmente desejava. Ao saírem, Lúcia já pensava em como poderia conduzir uma conversa sobre empoderamento feminino e criação de laços solidários. No entanto, ao voltar para casa, uma nova mensagem a esperava. Era de Ana. Mãe, você vai participar da feira da escola. Quer ajudar na apresentação do meu grupo? O coração de Lúcia se dividiu. Queria apoiar a filha, mas o peso da nova responsabilidade a deixava confusa. Sim, claro. Vamos fazer algo legal juntas. A resposta brotou rapidamente, mas em sua mente outro dilema germinava. Aos poucos as responsabilidades se acumulavam. O desejo de construir algo grandioso e significativo para outras mulheres e os laços familiares estavam em constante conflito. A nova vida de Lúcia parecia pulsar com uma energia vibrante, mas era também um labirinto. As pessoas a esperavam, e o medo de decepcionar a engolia. E se tudo isso custasse a vida tranquila que sempre teve? No caminho para a apresentação da escola com Ana ao seu lado, uma ideia a atingiu. E se suas experiências na feira e nos workshops se conectassem? O que poderia eleger um novo tipo de voz, mais autêntica, mais forte? Ao chegarem, uma sensação estranha de alívio a envolveu. O murmúrio alegre das crianças e o cheiro de pipoca no ar lembravam a simplicidade da felicidade. Mas, ao olhar para os rostos animados ao seu redor, Lúcia percebeu que esses momentos poderiam se tornar uma base sólida de empoderamento. Se o sonho dela pudesse unir e inspirar outras, não seria só uma responsabilidade, mas uma missão. No entanto, ao mesmo tempo, uma sombra obscurecia sua determinação. O que acontece se tudo isso falhar? Enquanto assistia Ana se apresentar, seu coração disparou mais uma vez, não apenas pela filha, mas porque a verdadeira transformação estava começando a se formar dentro dela. Mas como tornar todo esse potencial real? A resposta, quem sabe, estava se aproximando. Na plateia, uma mulher a observava intensamente, o olhar cheio de perguntas. Lúcia sentiu um frio na barriga. Quem seria aquela mulher? E o que ela queria? O olhar da mulher na plateia era penetrante, e Lúcia se sentiu exposta, como se suas dúvidas mais profundas estivessem escritas em sua testa. Ela queria desviar o olhar, mas algo a mantinha ali parada, hipnotizada. A mulher, que parecia estar na casa dos 40, sorriu levemente, e Lúcia sentiu que aquela expressão carregava uma mistura de curiosidade e compreensão. Quando a apresentação de Ana terminou, o aplauso caloroso do público trouxe um alívio temporário. Lúcia se aproximou da filha, sentindo um orgulho imenso. Você foi incrível, meu amor, exclamou apertando Ana contra o peito. O brilho nos olhos da menina era tudo o que Lúcia precisava para sentir que, apesar das incertezas, havia magia na simplicidade daquelas conexões. A mulher desconhecida se aproximou. Desculpe intrometer, mas sua filha é uma luz. Ela realmente se destacou lá em cima. Lúcia sorriu timidamente, mas uma pontada de insegurança a impediu de responder de maneira confiante. Obrigada. É muito importante para ela, disse Lúcia, vendo Ana se afastar para se juntar aos amigos e contar sobre a apresentação. A mulher se apresentou como Isabel. Eu sou professora e trabalho com jovens como sua filha. Está fazendo algo especial com o projeto do Carlos, certo? A voz dela era suave, mas havia um toque de firmeza que fez Lúcia se sentir ainda mais exposta. A expectativa na expressão da mulher a desarmava. Sim, mas ainda estou tentando entender meu espaço. Não sei se sou a pessoa certa para isso, admitiu Lúcia, as palavras escapando de seus lábios como um sussurro incerto. Isabel inclinou a cabeça levemente, como se ponderasse cada palavra. Acredite, muitas mulheres se sentem assim. O importante é o que você traz. Sua história é o que pode inspirar outras. Lúcia sentiu um formigamento na barriga. Era a terceira vez que alguém mencionava sua história como algo valioso, e ainda assim ela lutava para aceitar isso. O que você espera criar? Perguntou Isabel com um olhar que parecia entender a confusão que habitava em Lúcia. Ela hesitou. Quero que outras mulheres se sintam como eu me sinto agora, com mais força, capazes de lutar pelos seus sonhos. Mas o que eu sei dizer? A frustração começou a misturar-se com a esperança. Isabel sorriu com encorajamento. Comece com o que você já viveu. Suas lutas e vitórias. As pessoas se conectam à autenticidade. As palavras ecoaram na mente de Lúcia como uma conhecida melodia. Uma luz interior começava a brilhar, mas a dúvida persistia. E se isso não for o suficiente? A conversa fluiu e logo surgiram ideias sobre como ambas poderiam se unir para apoiar outras mulheres na comunidade.
Lúcia se sentiu mais viva a cada palavra trocada, como se estivesse reacendendo uma chama que havia estado apagada por muito tempo. Quando a apresentação chegou ao fim, e os visitantes começaram a se dispersar, Lúcia sentiu uma onda de alívio se misturar à adrenalina, como se a vida estivesse pulsando dentro dela, uma nova energia. Porém, quando Ana voltou, a expressão da menina revelou preocupação. Mãe, você está bem? Estava muito concentrada na conversa, disse Ana com um olhar inquieto. Sim, tudo ótimo, filha. Estava aprendendo um pouquinho, respondeu Lúcia, tentando transmitir mais segurança do que realmente sentia. Eu ouvi a mulher falando de projetos. Ana se iluminou. Você vai ajudar mais gente? Parece incrível. O brilho nos olhos da filha era quase contagiante, e Lúcia não conseguia deixar de se sentir mais confiante. Enquanto caminhavam para casa, uma ideia começou a crescer em sua mente. E se o projeto com Carlos pudesse se unir ao que estava começando ali? A missão dela não seria apenas sobre empoderamento, mas um lar para vozes que precisavam ser ouvidas. E talvez, através desse caminho, ela pudesse descobrir sua própria força. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Lúcia sentou-se com o celular na mão, pronta para soltar algumas palavras. Mas antes que pudesse digitar, uma notificação apareceu, uma mensagem de Carlos, trazendo uma nova proposta que poderia mudar tudo. O coração dela acelerou. O que será que ele queria propor agora? Lúcia sentiu um frio na barriga ao abrir a mensagem. Carlos sempre foi um homem surpreendente, mas ultimamente suas surpresas vinham carregadas de expectativas e promessas. Com a tela iluminando seu rosto, ela leu rapidamente: Oi, Lúcia. Espero que você tenha gostado do evento. Estou planejando algo grande, e gostaria que você fizesse parte disso. Podemos nos encontrar amanhã para discutir? Aquele convite acendeu uma mistura de ansiedade e empolgação dentro dela. O que seria esse grande plano? Para Lúcia, cada projeto com Carlos era como uma nova oportunidade, mas também trazia à tona suas inseguranças. Ela sabia que precisava se preparar não apenas para a reunião, mas para o que aquilo poderia significar para sua vida e para o projeto que estava começando a sonhar. Enquanto se acomodava em sua cama, Lúcia fechou os olhos e respirou fundo. Uma ideia de como poderia unir a visão dela com a energia que Carlos possuía começou a dançar em sua mente. Ela sonhava em criar algo vibrante, uma rede de apoio que não apenas empoderasse mulheres, mas que também celebrasse suas histórias. Histórias como a dela, cheias de lutas e vitórias, mesmo que pequenas. No dia seguinte, ao se arrumar, Lúcia reverberava as palavras de Isabel em sua cabeça. Comece com o que você já viveu. Seria isso suficiente? Um tremor de dúvida a fustigava, mas a memória do sorriso de Ana a encorajava. Ela estava prestes a entrar em um terreno desconhecido, mas a ideia de poder inspirar outras mulheres a abraçar suas próprias jornadas era um combustível poderoso. O encontro com Carlos aconteceu em um café aconchegante, onde o aroma de café fresco misturava-se com o som suave de conversas ao redor. Assim que Carlos chegou com um sorriso aberto e energético, tudo parecia mais iluminado. Lúcia, estou tão animado para falar com você. Ele começou, enquanto se acomodava à mesa. Após algumas conversas superficiais, Carlos anunciou que estava em seus pensamentos. Estou desenvolvendo um programa que visa ajudar empreendedoras a se conectarem e se apoiarem. Quero que você seja a alma desse projeto, a líder que inspira. Você traria uma visão única. As palavras dele bateram em Lúcia como uma tempestade de emoções. Você realmente acredita que eu sou a pessoa certa para isso? Ela questionou, sua voz tremeu com a dúvida, mas havia uma faísca de esperança também. Sim, você tem uma história incrível e a capacidade de tocar as pessoas. Pense em quantas vidas pode transformar, Carlos insistiu, em um tom encorajador. Surgiu uma ideia em sua mente. E se fizermos um evento de lançamento onde mulheres locais compartilhem suas histórias? Juntas podemos criar uma rede poderosa de suporte, sugeriu, a paixão começando a transparecer em sua voz. Carlos pareceu impressionado. Adorei. Precisamos reunir mulheres diferentes, todas com suas experiências. Isso pode impactar muito mais do que imaginamos. O coração de Lúcia pulsava forte. Ela estava começando a ver uma saída, uma forma de alinhar seus sonhos com uma missão maior. Quando a conversa se aprofundou nos detalhes, ela se percebeu mais animada do que nunca. Porém, conforme o encontro se aproximava do fim, uma mensagem inesperada chegou ao celular de Carlos, e a expressão dele mudou. Ele franziu a testa, leu apressadamente e olhou para Lúcia com seriedade. Tem algo que eu preciso te contar, algo que pode mudar tudo o que planejamos. A última frase pairou no ar como um peso. O que poderia ser?
Lúcia sentiu seu coração acelerar novamente, a ansiedade agora misturada com uma expectativa palpável. O que estava prestes a ser revelado poderia abrir portas ou fechar oportunidades. Ela se preparou para o inesperado. O olhar de Carlos estava tão intenso que Lúcia sentiu um frio na barriga. Ele respirou fundo antes de começar a falar, como se estivesse se preparando para um momento decisivo. Lúcia, é sobre o projeto. Eu recebi uma proposta de um patrocinador que pode ser uma virada de jogo. O problema é que ele tem algumas exigências. A voz dele vacilou apenas por um instante, mas Lúcia notou. O ambiente ao redor parecia ter desacelerado enquanto ela aguardava ansiosamente pela continuação. Esse patrocinador quer um evento que seja comercial e direcionado a um público específico, e eles não estão muito abertos a histórias mais pessoais. Eles querem algo que atinja os padrões tradicionais de sucesso. O coração de Lúcia afundou a cada palavra. Aquela ideia de unir mulheres, de contar histórias cruas e reais, estava em risco. Você não pode estar falando sério. Ele quer que deixemos de lado o que realmente importa? Sua voz saiu mais alta do que deveria, chamando a atenção de algumas mesas próximas. Carlos, percebendo a intensidade da reação dela, apressou-se em explicar. Não é isso. Eu preciso da sua ajuda para fazer isso funcionar. Se conseguirmos atrair o patrocinador, teremos mais recursos e oportunidades. Podemos fazer algo grande, mas precisamos dançar conforme a música deles, pelo menos no início. Lúcia sentiu um turbilhão de emoções. A ideia de sacrificar a essência de seu projeto para acomodar um patrocinador parecia uma traição, mas ao mesmo tempo a possibilidade de expandir seu impacto era tentadora. E se nós criássemos um espaço onde as histórias ainda pudessem ser contadas, mas levando em consideração o que eles desejam? Pensou, tentando encontrar um meio termo. É uma possibilidade, Carlos concordou, seus olhos brilhando levemente. Podemos tentar manter a essência e ao mesmo tempo atender às exigências. Juntos, poderemos moldar essa visão conforme o que achamos certo. Aquela centelha de esperança reacendeu alguma coisa dentro de Lúcia. Um dilema, no entanto, pairava sobre eles. Até onde estavam dispostos a ir para conseguir apoio? Posso achar que alguma coisa se perdeu nesse processo, Lúcia murmurou, a cabeça cheia de ideias dispersas. E se nós oferecermos um espaço para as mulheres se expressarem? Um podcast, por exemplo. No fundo, podemos talvez transmitir essas histórias mesmo que não seja em um evento tradicional, sugeriu, a ideia começando a tomar forma na sua mente. Carlos pareceu contemplar a proposta, assentindo lentamente. Isso poderia funcionar. O que mais tem em mente? Enquanto o diálogo se desenrolava, Lúcia percebeu que uma camada de confiança começava a se formar. Juntos, eles poderiam encontrar uma solução que, mesmo que parecesse uma concessão, ainda estava alinhada com a missão do projeto. A tocha da determinação queimava mais forte. Mas logo uma mensagem no celular de Carlos interrompeu a conversa de novo. Ele olhou para a tela, a expressão mudando de novo para preocupação. Parece que a reunião do patrocinador vai ser em uma semana, precisamos agir rápido. O tempo se tornava um adversário e a pressão começava a pesar. Vamos lá então. Podemos fazer isso. Lúcia sentia sua adrenalina subir. A empolgação da luta estava superando a incerteza. Enquanto se levantavam, algo no fundo da mente de Lúcia ainda a incomodava. Carlos, e se esse patrocinador não for exatamente o que precisamos? Temos que ter um plano B, alguma ideia de quem mais poderíamos abordar? Ele hesitou um momento. Na verdade, eu conheço algumas mulheres influentes na área. Elas podem estar interessadas em colaborar. Vamos explorar essa possibilidade. Temos uma semana para tentar todas as opções. Conforme Lúcia e Carlos deixavam o café, a sensação de urgência acompanhava-os. Uma mistura empolgante de ansiedade e determinação pulsava em suas veias. Eles estavam prestes a entrar em um caminho repleto de desafios, mas essas tempestades eram as que moldam a verdadeira essência de uma história. O que se tornaria desse novo projeto? Seriam capazes de manter a autenticidade das histórias que desejavam contar? Ou seriam levados pela correnteza das exigências? As perguntas fervilhavam enquanto eles se afastavam, e Lúcia sabia que o caminho à frente não seria fácil. A ansiedade se misturava a um bom desafio, mas ao mesmo tempo a dúvida pairava como um peso. O que estava por vir na semana decisiva? Lúcia e Carlos mal conseguiram dormir naquela noite. O peso das decisões que tinham pela frente parecia uma sombra persistente, pairando sobre eles como uma nuvem de tempestade. No dia seguinte, ao acordar, Lúcia se olhou no espelho e viu mais do que apenas um reflexo. Viu a mulher determinada que sempre foi, cheia de sonhos e histórias não contadas.
A ideia do podcast a animava. Ela imaginava vozes fortes e autênticas compartilhando experiências que poderiam inspirar outras mulheres. Sentia que essa poderia ser uma forma de criar um espaço seguro, mesmo diante das exigências do patrocinador. Enquanto se vestia, os pensamentos a agarampaneavam. O que ela realmente queria fazer com aquelas histórias? Quais barreiras ainda precisavam ser quebradas? Lúcia? Carlos a chamou, interrompendo seus devaneios. Ele estava com o celular na mão, olhos brilhando. Olha isso! Encontrei algumas informações sobre as mulheres influentes que podemos contatar. São da área de atuação e têm uma forte presença nas redes sociais. Isso pode ser um ótimo começo. Lúcia sentiu animada, mas ao mesmo tempo cautelosa. É incrível, mas precisamos ser mais do que apenas uma história que brilha. Precisamos nos conectar com o coração das pessoas. Se não mostrarmos a essência do que estamos fazendo, vamos apenas ser mais uma ideia na multidão. Carlos concordou, mas era visível que ele sentia a pressão crescer. Temos que alinhar as expectativas para o evento e ao mesmo tempo encontrar nossa voz. É uma linha difícil de atravessar. Como podemos fazer isso sem perder a autenticidade? O dia fluiu rápido entre reuniões, chamadas e anotações. Assim que foi pensando nas possibilidades, uma ideia ainda mais ousada surgiu à mente de Lúcia. E se elas organizassem um evento paralelo? Simples, mas poderoso. Um workshop onde mulheres podiam participar e ao mesmo tempo gravar seus relatos para o podcast. Assim, a essência poderia se manter viva, misturando-se ao que o patrocinador desejava. Carlos, e se fizéssemos um evento que também servisse como um espaço de criação de conteúdo? Poderíamos fazer oficinas de storytelling. As participantes poderiam contar suas histórias e, ao mesmo tempo, gravarmos tudo para o podcast, sugeriu Lúcia, seus olhos brilhando de entusiasmo. Carlos parou de anotar. Isso é maravilhoso. Uma verdadeira união entre o evento e o nosso projeto. E como isso estaria conectado, o patrocinador ficaria satisfeito em ver que estamos entregando um produto comercial, mas ao mesmo tempo, estamos atendendo ao que queremos transmitir. A energia entre os dois era palpável. No entanto, a preocupação ainda pairava. E se não conseguirmos as mulheres certas? E se o patrocinador não gostar da ideia? Mas se não tentarmos, nunca saberemos, disse Carlos, sua voz cheia de determinação. Lúcia sabia que estavam em um momento crucial. As palavras ecoaram, e um novo sentido de urgência tomou conta dela. Durante a tarde, foram a um espaço comunitário que poderiam alugar por um preço acessível. Ao entrarem, sentiram a energia vibrante do local, cercados de história e potencial. Aquilo poderia ser um palco para a mudança e um oásis de expressões. Enquanto discutiam sobre como melhor organizar tudo, um gesto inesperado chamou a atenção deles. Uma mulher idosa sentada em uma das mesas, olhou para eles e sorriu. Posso ajudar? A pergunta pairou no ar como uma chamada à ação. Antes que Lúcia pudesse responder, a mulher continuou. Eu tenho histórias para contar. E sei que muitas outras mulheres também têm. O coração de Lúcia disparou. A mulher poderia ser uma chave para abrir novas portas, mas o que mais Lúcia ainda não sabia era que ela tinha uma conexão direta com a influente empresária que estavam tentando contatar. A revelação poderia mudar tudo, mas a oportunidade estava ali, palpável e ao alcance. Claro! Venha, vamos conversar sobre suas histórias, Lúcia respondeu, enquanto a ansiedade e a esperança se misturavam em seu peito. O que mais estaria por trás daquela mulher aparentemente comum? A semana que se iniciava parecia promissora, mas promessas também traziam riscos. Lúcia mal podia esperar para descobrir aonde isso poderia levá-los. Uma nova aliança estava prestes a florescer e, com ela, uma possível transformação. Lúcia e Carlos se sentaram à mesa, intrigados com a presença da mulher. O ambiente estava carregado de expectativas. A idosa que se apresentou como Dona Helena exibia um sorriso acolhedor, como se soubesse que a história que estava prestes a compartilhar poderia mudar o curso de tudo. Quando eu tinha a idade de vocês, fui apaixonada pela minha profissão. Passei a vida ajudando mulheres a contarem suas histórias. Foi assim que aprendi a importância da voz feminina, disse Dona Helena, a empolgação transparecendo em suas palavras. Acredito que seu projeto tem o potencial de transformar vidas, mas vocês precisam estar preparadas para o que isso significa. Lúcia sentiu um frio na barriga. A conexão que Dona Helena parecia ter com o mundo que queriam criar a fez relembrar todas as mulheres que lutaram por seus espaços. E como podemos fazer isso? Perguntou Lúcia, a curiosidade pulsando em seu peito. Vocês precisam ouvir e não apenas gravar, respondeu Dona Helena. Cada história tem uma essência própria. Não é só sobre a vida da mulher,
mas como suas batalhas ressoam com as de outras. Essa autenticidade vai atrair mais do que novos ouvintes, vai criar uma comunidade, um movimento. Carlos, que ainda anotava tudo com ansiedade, olhou para Lúcia. Uma centelha de compreensão brilhou entre eles. Precisamos de algo mais profundo, de uma conexão real com nossas convidadas, Carlos murmurou, enquanto a ideia começava a ganhar forma. Dona Helena, percebendo o progresso no entendimento deles, comentou: pensem em um famoso ditado que eu sempre repito: as histórias nos unem. Se conseguirem trazer experiências de vida que conectem a todos, o patrocinador perceberá o valor real disso. E além disso, vocês se sentirão gratificados. Isso é mais que um projeto, é uma missão. O impulso crescente nas palavras de Dona Helena encontrou eco no coração de Lúcia. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. Podemos pensar em um tema para o nosso workshop que ressoe com experiências atuais. Que tal resistência e superação? Sugeriu, enquanto com um gesto criativo começava a imaginar como as mulheres presentes articulassem suas lutas. A conversa fluiu e, à medida que se aprofundavam nas possibilidades, Lúcia viu que tudo estava se organizando de maneira muito natural. Dona Helena, a senhora tem alguma ligação com as influentes que estamos tentando contatar? Um brilho de nostalgia atravessou os olhos de Dona Helena. Ah, sim. Uma delas foi minha estagiária há muitos anos. Ela é uma mulher forte, mas também precisa ser lembrada do seu passado. Talvez eu possa ajudá-los com isso. As palavras batem forte no peito de Lúcia. Uma conexão tão próxima poderia abrir portas que antes pareciam fechadas. A expectativa a envolveu como um cobertor quente. E assim, dentro do pequeno espaço comunitário, uma nova ideia começava a florir. Enquanto eles trincavam as ideias, Carlos olhou para Lúcia e sussurrou: você sente isso? Algo grande está chegando. Lúcia acenou com a cabeça, e a visão de mulheres se unindo para contar suas histórias parecia um horizonte mais próximo do que nunca. Porém, antes que alguém pudesse aprofundar mais a conversa, o telefone de Carlos vibrou. Ele olhou para a tela, e seu semblante mudou abruptamente. É o patrocinador, sussurrou sua expressão preocupada. A reunião foi antecipada. O ar ficou pesado, e a adrenalina disparou. Eles tinham apenas um dia para articular tudo o que haviam discutido. A urgência encheu o ambiente, transformando a esperança em uma corrida contra o tempo. Temos que agir rápido. Dona Helena, você poderia nos ajudar a articular um discurso que represente tudo isso? O olhar incisivo de Dona Helena, misturado à determinação de Lúcia e Carlos, previu que uma grandiosa transformação estava se formando. O que eles poderiam alcançar em tão pouco tempo? E se falhassem? Todos os sonhos poderiam desmoronar. Com essas perguntas ecoando na cabeça, o trio se preparou para uma nova jornada. Como conseguirão reunir todas as vozes e histórias em tão pouco tempo? O futuro era incerto, mas a chama da coragem estava acesa. O sentimento de urgência pairava no ar, e Dona Helena respirou fundo, como se soubesse que a responsabilidade sobre seus ombros era tão grande quanto a esperança que emanava de Lúcia e Carlos. Olhando bem nos olhos deles, disse: vamos dividir isso em 3 partes. A introdução, a essência do projeto e, por fim, a chamada à ação. Cada parte precisa refletir a experiência de muitas mulheres, não apenas a de vocês. Lúcia anotou rapidamente, cada palavra dela parecia carregar um peso e uma sabedoria que só a vivência é capaz de proporcionar. Na introdução, tapas o cenário. Fale sobre o que nos trouxe aqui. A importância de ouvir e ser ouvido. Sugeriu Dona Helena, gesticulando com as mãos, enfatizando a ideia de união. Carlos, com um brilho de inspiração nos olhos, começou a esboçar algumas ideias. Podemos usar dados sobre o papel das mulheres na sociedade, agora mais do que nunca. Citar exemplos de resistência que são relevantes e reconhecer que estamos todas nessa luta, juntas. Dona Helena sorriu, satisfeita com o engajamento deles. Perfeito! Agora, para a essência, precisamos tocar o coração delas. Não é só sobre votar numa ideia, mas sobre sentir essa luta como parte de uma jornada coletiva. A conversa fluiu, repleta de nervosismo e empolgação. Cada um trouxe ideias, histórias que ouviu ou viveu, e mesmo que a pressão aumentasse, havia uma leveza no ar. Eles não estavam apenas criando um discurso, estavam construindo uma ponte entre suas realidades e a da audiência que ainda não conheciam. Vamos incluir uma narrativa impactante. Lúcia exclamou, sua voz vibrando com intensidade. Como uma história de superação pode ser simples, mas que amplifique o que estamos tentando transmitir. Dona Helena acenou, concordando. Histórias de vida são o que conectam as pessoas. Crie uma personagem cuja luta ressoe com a vida de muitas. Isso fará com que se sintam parte desse movimento.
Enquanto falavam, a noite avançava, e a visão do que estavam criando começou a ganhar formas concretas. O entusiasmo crescia a cada novo gesto, a cada conselho que Dona Helena dava, mas a ansiedade de Carlos também se intensificava. Ele verificou a hora e percebeu que já era tarde. Precisamos terminar isso. A reunião pode ser a nossa única chance. A determinação tomou conta do trio. A energia da sala se transformou em um vórtice de criatividade. Com cada frase que surgia, visionavam mulheres em todo lugar se unindo, compartilhando suas histórias e, mais importante, se apoiando mutuamente. Como em um ritual, começaram a se revezar nas falas, cada um trazendo uma parte da proposta. Dona Helena, com a sabedoria de quem já viu e viveu tanto, instigava a essência da mensagem a cada interjeição. Lembrem-se, o que queremos é que elas sintam que têm um lugar aqui, que são parte desse todo. Se conseguimos fazer com que sintam, teremos feito a nossa parte. Quando a última frase do discurso foi ditada, um silêncio respeitoso preencheu o ambiente. Lúcia também sentia que tudo estava em uma linha muito tênue entre a vitória e o fracasso. Olhou para Carlos e viu que ele também estava captando a gravidade do momento. É isso. Estamos prontos? Carlos perguntou com a voz trêmula. Mais do que prontos, respondeu Lúcia, mas sua fala estava levemente carregada de dúvidas. Enquanto Dona Helena fazia os últimos ajustes, o telefone de Carlos vibrou novamente e ele viu uma mensagem curta de texto do seu patrocinador. Não se esqueçam, a percepção é tudo. Queremos algo que realmente impacte. A sensação de pressão voltou com força total. Lúcia e Carlos sabiam que estavam a ponto de entrar em um jogo onde a percepção deles e a forma como contariam suas histórias seriam fundamentais. Devemos encerrar aqui hoje. Vamos nos concentrar em ensaiar amanhã cedo, certo? Disse Dona Helena, porém um misto de ansiedade e animação não permitiu que a esperança morresse. Sim, eles poderiam fazer isso. Mas no fundo, a inquietação crescia. Eles estavam prontos para essa luta? Para a possibilidade de se expor de corpo e alma diante de um público que poderia, ou não, acolher suas vozes? Com o último olhar carregado de determinação e incerteza, Lúcia sussurrou, e se tudo não sair como planejamos? Não podemos desistir. É agora ou nunca. A resposta de Carlos foi firme. E assim, naquela sala, no conforto da presença de Dona Helena, cada um se despediu, levando consigo a certeza de que a luta havia apenas começado. Como? Assim que o dia amanhecesse, tudo poderia mudar de forma inesperada. O sol raiou na manhã do grande dia, iluminando o rosto determinado de Lúcia. O coração dela pulsava veloz, enquanto cada passo em direção ao evento parecia ecoar a urgência de uma nova era. Havia luz e sombras naquele dia, um misto de esperança e a carga do que estava em jogo. Ao chegar ao local, Lúcia sentiu uma onda de energia. O espaço vibrava com vozes animadas, mulheres conversando, rindo, e se apoiando no que parecia ser um marco na história delas. Carlos já estava lá, ajustando os últimos detalhes. Ao ver Lúcia, ele sorriu. Estamos prontos para arrasar. A determinação dele era contagiante, mas também trouxe à tona uma série de questionamentos que ecoavam na mente dela. E se não tivermos um impacto? Pensou. Mas essas dúvidas foram rapidamente dispersas quando viu as mulheres se reunindo. Olhares de expectativa, sorrisos esperançosos, todos ali para compartilhar e ouvir histórias que tinham tanto poder. A mesa estava coberta de papéis, gravações e registros. Naquele momento, tudo parecia se encaixar. Dona Helena estava ao lado, seu brilho suave de sabedoria ressoando através da confiança que Lúcia começou a sentir. Lembre-se, querida, o que importa é a verdade que você traz, aconselhou. Quando as mulheres começaram a entrar, Lúcia se sentiu quase leve. As vozes ecoavam histórias de resistência e superação, como ecos de suas próprias lutas. Enquanto olhava para cada uma delas, algo profundo despertava. Naquele espaço, aquele momento, Lúcia não era apenas uma empregada, mas sim a voz de uma comunidade. O evento começou e, ao lado de Carlos, ela puxou a primeira história. Hoje estamos aqui para provar que a nossa jornada não é singular. Cada uma de nós carrega o mundo dentro e juntas somos poderosas. A audiência pulsou em aquiescência. O frio na barriga de Lúcia se dissipava enquanto a força dela se estabelecia em questões de vitória e dor que uniam todas ali presentes. À medida que as histórias fluíam, uma sensação de transformação tomou conta. Lúcia viu como a vulnerabilidade se tornava uma força. Cada relato era um testemunho de coragem e cada lágrima uma crença no sonho coletivo. E assim, a energia que tinham começado a cultivar naquelas reuniões tomou vida. Elas estavam não apenas contando histórias, mas criando um manifesto de empoderamento. Quando a apresentação chegou ao clímax,
Lúcia convidou Dona Helena ao palco. A idosa compartilhou suas experiências, e o público estava completamente envolvido. O calor humano preenchia cada canto do espaço, e Lúcia percebeu que algo poderoso estava em movimento. Era a conexão que todas buscavam, um reconhecimento mútuo que fazia corações pulsarem juntos. Após o evento, Lúcia e Carlos foram cercados por mulheres que agradeciam, que viam neles uma Lúcia renovada. Vocês não têm ideia do impacto que causaram hoje. Uma voz ecoou, e o peso do dia começou a ser substituído por uma alegria sem medida. A sensação de realização era palpável. Lúcia, cheia de emoção, se virou para Carlos. Nós conseguimos. Isso é só o começo, não é? O brilho nos olhos de Carlos a encorajou. Sim, isso é apenas o primeiro passo para transformar não apenas nossas vidas, mas a de tantas outras mulheres. Naquele instante, Lúcia se sentiu realmente poderosa. Uma onda de esclarecimento a abraçou. Não era apenas sobre o projeto, mas sobre a comunidade que estava tomando forma. Cada testemunho compartilhado era um tijolo na construção de um futuro mais promissor. E assim, com corações pulsando, Lúcia propôs algo que nunca havia imaginado. E se continuássemos com esses encontros regulares? Podemos criar um grupo de apoio, um espaço onde todos possam se reunir e compartilhar suas histórias, aprender juntas. Isso pode se transformar em algo ainda maior. Carlos assentiu, animado. Isso pode se tornar um movimento. Podemos fazer um ciclo de treinamento para mulheres, onde possamos incentivá-las a escrever e narrar suas histórias. Isso irá tocar vidas. Dona Helena, com seu olhar sagaz, interviu. Isso é revolucionário. Histórias se tornam movimentos quando as pessoas se sentem reivindicadas. Vocês estão criando um legado, meninas. Com a energia fervilhante em volta delas, Lúcia sabia que estava no caminho certo. O evento, que havia começado como uma oportunidade de apoio, se transformará em um chamado à ação. O projeto estava vivo, pulsando com a força daquelas mulheres unidas. Enquanto a noite caía, Lúcia e Carlos se sentaram para conversar sobre o futuro. E com cada palavra, cada ideia, o medo se transformava em certeza. Elas estavam prontas para lutar não apenas por elas mesmas, mas por uma nova realidade. E ali estavam elas, não apenas sonhando, mas fazendo. Com lágrimas de alegria nos olhos, Lúcia sussurrou para Carlos. Estamos apenas começando a escrever a nossa história. E com isso, um novo capítulo se abria, promissor e cheio de esperança. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essas histórias de transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos espalhar essa mensagem.